Olá, meu nome é Rafael e eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha dentro do Active 3D com uma escada em que o patamar tem a largura diferente da largura dos lances da nossa escada. No caso aqui, esse é um arquivo que vai servir de referência para a gente fazer esse estudo. Essa largura aqui dos lances ela tem 1,20 e essa largura do patamar a gente sabe aqui que é 1,50. Os degraus têm 30 centímetros de largura e altura 17,5. Sabemos através desse desenho aqui também que o pé direito é de 13,15. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ativar o comando de parede, vou em menu, e através de retângulo de dois cantos eu vou utilizar uma parede externa Ashura, com largura de 20 centímetros. Vou dar um ponto nesse endpoint e nesse da diagonal. Eu vou informar todos os pontos do lado de dentro para a criação do nosso ambiente, que está aqui. Outro detalhe importante, eu tenho que dizer até onde essa parede vai, até onde essa escada vai, para que aconteça a fórmula de Blondel e o cálculo aconteça também. Então eu vou configurar, vou digitar aqui segundo, a altura a gente viu que é 13,15, e vou clicar aqui, digitar terceiro pavimento, em que o valor é 3,15 vezes 2. Então ele já me faz o cálculo automático. Deu um Enter, dou um OK. Então aqui temos nossos pavimentos e vocês vão ver que a parede já fez a sua elevação. Bom, para fazer esse tipo de escada com um patamar sem degraus, é importante que a gente faça através do comando de escada, utilizando a forma em U. Então nós vamos aqui no comando de escada, ou digitar ES. A largura da escada que eu vou usar é 1,50, porque eu tenho a largura do patamar 1,50, né, que seria a maior largura. Vou manter as outras configurações como estão, porque ele vai se ajustar até o próximo pavimento. Então, a escada em formato U, ela se configura da seguinte forma. Eu tenho que dizer o ponto onde a escada começa, o ponto onde a escada onde termina, e a direção de subida, que é para cá. Veja que é óbvio que a escada ela vai ter uma largura maior do que a nossa caixa de circulação, porque eu tenho 1,50 de largura da subida da escada, do lance da escada. Primeiramente, o que nós vamos fazer para ajustar essa escada? Eu vou chamar o comando de mover e vou selecionar esse midpoint e vou posicionar no ponto central desta parede para que a nossa escada fique posicionada de forma central e fique mais fácil a gente ajustar. Vemos também que existe uma distância de 15 centímetros entre os lances dessa escada. E a minha escada está a 4,5 centímetros de diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse grip que mais da extremidade, o grip central dessa linha extrema, e vou puxar ponto 045 para baixo e ponto 045 para cima. Para quê? Para que a gente tenha esse vão conforme está desenhado no projeto de referência. Além disso, eu sei que nesse projeto o degrau tem 30 centímetros e a altura tem 17,5. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a escada, vou nas propriedades e eu tenho aqui a opção do cálculo onde está a fórmula de Blondel, que a base do degrau é 28 e a altura é 17,5. Então eu tenho que alterar a base e a altura. Então a base vai ser 0,3 e a altura 17,5, que me resultou na fórmula 65. Vamos seguir a referência que está aqui no nosso projeto, imaginando que fosse um projeto existente. Vamos lá. Agora eu vou mover essa escada até a face interna da parede para posicioná-la e a gente pode ver que os degraus eles já estão adaptados. Por que existe esta pequena diferença entre essa linha e esta? Porque é o avanço do degrau. Na projeção, eu vejo a linha do degrau, né? E aqui eu vejo em vista, e daí vista superior, então eu tenho a visualização do avanço do degrau.
Por isso que existe essa diferença. Então aqui nós temos representado a nossa escada. Eu vou gerar um corte, eu vou vir aqui em A3D Desenho e vou gerar um corte para a gente poder visualizar como é que funciona. Então, eu vou selecionar a letra A, vou dar o primeiro ponto, vou habilitar o orto com F8, segundo ponto e a direção do meu corte. Está aqui a nossa escada. Eu vou reduzir aqui essa viewport porque não tem necessidade de a gente visualizar todo o espaço. Bom, vimos também que a largura dessa escada, da laje, é 17 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a escada e a largura da estrutura, a espessura aqui, perdão, vamos utilizar 17, para que haja esse ajuste. Agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que editar toda essa área que está avançando sobre parede, para que a escada fique desenhada de forma correta. Para isso, existe um comando que se chama modelador. O modelador ele serve justamente para quê? Como o próprio nome diz, modelar objetos. Tá? O interessante é que nessa versão 3.0 do Active 3D eu posso criar um modelador numa vista 2D. Antigamente eu não podia. Para a gente utilizar este comando de modelador, nós vamos clicar aqui em A3D Geral, Modelador e Arranjo, Criar Volume. Você também pode ir em Active 3D, Volume 3D, ou digitar Volume. Eu vou clicar em Criar Volume, vou selecionar o modelador, vou dar um OK. Ele me pergunta se é prismático, extrudado ou revolução. Ele vai ser prismático, porque eu tenho uma informação XYZ. Se fosse extrudado, eu teria que ter um perfil para fazer essa extrusão, assim como a revolução. Então, ele vai ser prismático. A informação dos pontos. Então, aqui vai ser o meu ponto base do volume. Eu quero que o modelador tenha essa dimensão em X, essa dimensão em Y, e em Z eu vou colocar os mesmos 3.15, que seriam a altura da escada. Na verdade, eu vou colocar um pouco mais, eu vou colocar 3.5. Vou dar um OK e veja que ele já criou aqui o nosso modelador, que é esse volume amarelo. Nessa nova versão do Active 3D, eu posso pedir para que o modelador fique representado em planta ou numa vista 2D. Para isso, basta que a gente venha aqui no tipo de vista 2D, planta, borda e vista, gerar 2D sim. Veja que aqui agora eu tenho um volume amarelo, um volume branco que apareceu. E esse é o volume modelador. Se eu for nas propriedades, volume 2D. Como o Active não desenha, tem a opção de não desenhar o último degrau, imaginando que o piso, a escada vai se encaixar da laje do pavimento superior, ele fica essa pequena laje da escada aparecendo aqui, a estrutura. Então nós vamos aumentar um pouquinho a dimensão dela. Para a gente trabalhar com o modelador, como é que a gente faz? A gente vem aqui no A3D Geral, clica em Associar. Selecione os objetos a serem modelados. O que vai ser modelado? A escada. Então, eu seleciono a escada. Essa seleção pode ser em 2D ou 3D. Dou um Enter. O que eu quero fazer? Unir, subtrair e interceptar. Subtrair. Qual é o objeto modelador? Este amarelo, que eu posso também selecionar em planta, que é esse branco. Dou um Enter. Veja que a escada foi removida. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou copiar esse modelador e vou criar uma nova interferência, certo? Para isso, nós vamos selecionar o A3D Geral, associar, seleciono a escada, dou um Enter, peço para subtrair e seleciono o modelador que vai fazer a remoção. Está aqui. Aqui também, como a estrutura da escada ela fica um pouco mais para baixo, é importante a gente diminuir essa altura, essa cota de base. Eu vou esticar esse volume para baixo mais 50 centímetros. O interessante dentro do Active, o que é?
que você não precisa fazer com que o volume modelador tenha a mesma dimensão do objeto que ele vai ser subtraído. Porque quando a gente faz a subtração, a gente está selecionando qual o objeto que a gente quer fazer a subtração. E por que ele não subtrai a parede? Justamente por causa disso. Ele faz a subtração da relação, da associação de elementos, não no que ele está encostando. Então eu não pedi para a parede fazer parte dessa associação, por isso que ela não é removida. Tá? E se formos no corte, a gente vai poder ver a nossa escada aqui. Tá? Bom, agora nós temos também uma outra situação que, em vez de ter repassado para cá os 4,5 cm, eu poderia ter utilizado aqui um modelador para remover tudo isso. Tá?